A vendedora de sorvete foi expulsa do parque por poluição visual, mas o milionário viu a foto colada no carrinho. Era uma foto dele com a filha em um dia igual àquele, há 18 anos. O sol da manhã batia forte no asfalto quente da região central de São Paulo, quando Clara Almeida empurrou sua carroça colorida para debaixo das árvores do Parque da Luz. Era um daqueles dias de setembro em que o calor chegava cedo e prometia não dar trégua até o final da tarde. Ela ajeitou o guarda-sol listrado que protegia seus sorvetes artesanais e suspirou, observando o movimento ainda tímido de pessoas atravessando o parque. Aos 27 anos, Clara conhecia cada pedra, cada banco, cada sombra daquele lugar. Há 3 anos vendia seus sorvetes ali, sempre no mesmo cantinho estratégico, próximo ao playground onde as crianças brincavam e os pais se sentavam nos bancos para descansar. Era sua fonte de renda principal, embora os poucos reais que conseguia juntar mal davam para pagar o aluguel do quartinho apertado que dividia com Dona Teresa. Sorvete gostoso, sorvete cremoso, gritava com a voz alegre que contrastava com a preocupação constante que carregava no peito. O dinheiro estava sempre curto, e Teresa andava cada vez mais doente. Tossia muito durante as madrugadas e se recusava a ir ao médico, dizendo que era só uma gripe que não passava. Clara não se lembrava de quando começou a questionar sua própria história. Talvez fosse desde sempre, ou talvez tivesse começado quando completou 18 anos e Teresa ficou estranha toda vez que ela perguntava sobre certidão de nascimento para tirar documentos. O que ela sabia era pouco e confuso. Aos 9 anos, depois que seus pais morreram em um acidente, foi morar com Teresa, que se dizia sua tia. Não tinha mais família, não tinha mais nada além daquela foto desbotada que guardava como tesouro. A fotografia vivia colada na lateral da carroça, protegida por um plástico transparente que Clara trocava toda semana. Na imagem, ela aparecia pequena, talvez com uns 6 anos, ao lado de um homem elegante. De terno escuro, sorrindo para a câmera, Teresa sempre dizia que era um conhecido da família, mas nunca explicava direito quem era. Quando Clara insistia, a mulher mudava de assunto ou inventava alguma tarefa urgente para fazer. Escolhi o nome Clara porque, depois de tantos erros na minha vida, você representava a minha chance de fazer algo certo. Teresa costumava repetir nos momentos mais carinhosos. Era uma frase bonita, mas que sempre deixava Clara com mais perguntas do que respostas. O movimento no parque começou a esquentar quando um grupo de mães chegou com seus filhos. Clara sorriu e organizou melhor seus sabores na vitrine improvisada. Tinha chocolate, morango, coco e o famoso açaí que ela mesma preparava em casa. Não era fácil acordar às 5 da manhã para fazer tudo antes de sair, mas o resultado valia a pena. Seus sorvetes eram realmente gostosos. E ela tinha orgulho disso. Tia, quanto que tal de chocolate? Perguntou um menino de uns 8 anos, mexendo nos bolsos da bermuda em busca de moedas. 2 reais, meu amor. Quer provinha? Clara sempre oferecia uma colherada pequena para as crianças experimentarem. Sabia que muitas vezes elas não tinham dinheiro, mas um sorriso não custava nada. O menino assentiu animado, e Clara serviu a pequena porção em uma colherinha de plástico. Os olhos dele brilharam quando provou. Mãe, mãe, esse é o melhor sorvete do mundo, gritou, correndo em direção a uma mulher que conversava com outras mães perto dos balanços. Clara sorriu. Momentos como esse faziam tudo valer a pena. Era por isso que ela não desistia. Mesmo quando as contas apertavam, mesmo quando alguns dias ela vendia tão pouco que mal dava para comprar ingredientes para o dia seguinte, estava servindo o sorvete para o menino quando ouviu os passos pesados se aproximando. Conhecia bem aquele som. As botas dos guardas do parque faziam um barulho característico no piso de pedra portuguesa. Seu coração disparou. Ei, você, sai daí! A voz áspera do guarda mais velho ecoou pelo parque, fazendo várias pessoas olharem na direção deles. Clara sentiu o rosto esquentar de vergonha. Bom dia, seu Joaquim. Eu tô no meu cantinho de sempre. Não tô atrapalhando ninguém, disse ela, tentando manter a voz calma. Cantinho de sempre, cantinho de sempre. Você não tem alvará para ficar aqui, menina. Tá deteriorando a imagem do bairro com essa carroça velha. O guarda se aproximou, fazendo gestos largos como se estivesse expulsando um animal. Já falei 1000 vezes que aqui não é lugar para ambulante. Mas, seu Joaquim, eu sempre vendi aqui.
O senhor sabe que eu não faço bagunça, não deixo lixo. Não me interessa. Ordem é ordem. Alguns comerciantes importantes da região reclamaram. Dizem que a presença de ambulantes afasta a clientela deles. O guarda apontou para os prédios comerciais do outro lado da rua. Então é melhor você procurar outro lugar antes que eu chame a polícia. Clara sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Não era a primeira vez que passava por isso, mas a humilhação nunca ficava mais fácil. As mães que estavam perto pararam de conversar e olhavam a cena com curiosidade e pena. O menino que havia provado seu sorvete segurava a moeda de R$2 na mão, sem entender o que estava acontecendo. "Tá bom, seu Joaquim, eu vou embora", murmurou, começando a recolher suas coisas rapidamente. Queria sair dali o mais rápido possível, antes que mais gente parasse para olhar. "É isso aí, e não volta mais, ouviu?" O guarda cruzou os braços, observando enquanto ela desmontava sua pequena estrutura. Clara empurrou a carroça com pressa, sentindo o peso da humilhação em cada passo. Não olhou para trás. Não quis ver se as pessoas ainda estavam observando. Só queria sumir dali, encontrar um lugar onde pudesse chorar em paz e depois pensar em onde ia conseguir vender seus sorvetes no dia seguinte. Do outro lado da rua, na janela do 10º andar de um prédio comercial espelhado, Otávio Montenegro observava a cena com uma irritação crescente. Havia comprado aquele andar inteiro para instalar o escritório principal de sua construtora, exatamente pela vista privilegiada do Parque da Luz. Achava que a presença de ambulantes desvalorizava a região. E já havia conversado algumas vezes com o síndico sobre resolver a situação. Mas quando seus olhos se fixaram na carroça colorida que a jovem empurrava apressadamente, algo fez seu coração quase parar de bater. Na lateral do carrinho, protegida por um plástico transparente, havia uma fotografia que ele reconheceu instantaneamente. Otávio largou a xícara de café que segurava, que se despedaçou no chão de mármore do escritório. Suas mãos tremiam quando ele se apoiou no vidro da janela, tentando enxergar melhor. Não podia ser. Não depois de 18 anos. Não depois de todas as falsas esperanças, todos os detetives contratados, todas as pistas que não levaram a lugar nenhum. Mas a fotografia estava lá, clara como o dia. Era uma cópia da mesma sessão de fotos que ele guardava trancada em seu cofre pessoal. Ele e sua filha Isadora no último dia que passaram juntos naquele mesmo parque, antes que ela desaparecesse para sempre, e sua vida se transformasse em um inferno sem fim. "Isadora", sussurrou, a voz quebrada pela emoção. Otávio correu até o elevador, apertando o botão com desespero. Quando finalmente chegou ao térreo e saiu correndo na direção do parque, a moça da carroça já havia desaparecido entre as ruas movimentadas do centro da cidade. Otávio Montenegro não conseguiu dormir naquela noite. Ficou andando de um lado para o outro em seu apartamento de cobertura na Vila Madalena, parando de vez em quando para olhar pela janela panorâmica que dava vista para a cidade que nunca dormia. São Paulo piscava lá embaixo com seus milhões de luzes. E em algum lugar no meio daquela imensidão estava a moça da carroça. Talvez sua filha. Talvez apenas mais uma cruel coincidência do destino. Às 6 da manhã, já estava no telefone. "Maurício, sou eu." "Otávio, preciso que você deixe tudo o que está fazendo e se concentre em um caso novo." Sua voz saiu mais áspera que o normal, carregada pela tensão de uma noite em claro, do outro lado da linha. Maurício Santos, o detetive particular que havia contratado inúmeras vezes ao longo dos anos, respondeu com o profissionalismo de sempre. "Claro, doutor Montenegro, do que precisa." Uma moça, uns 27 anos, morena, cabelo cacheado preso em rabo de cavalo, vende sorvetes no Parque da Luz com uma carroça colorida. Quero saber tudo sobre ela. Onde mora, com quem mora, onde trabalha, tudo. Otávio fez uma pausa. "E Maurício? É urgente, muito urgente." O detetive, acostumado com os pedidos estranhos de seu cliente mais importante, não fez perguntas. "Vou começar hoje mesmo. Em 48 horas você terá um relatório completo." Mas 48 horas pareciam uma eternidade para Otávio. Durante todo aquele dia, ele ficou grudado na janela do escritório, esperando que a moça aparecesse novamente no parque. Cancelou 3 reuniões importantes e ignorou as ligações insistentes de Regina. Sua secretária,
que não entendia por que o chefe estava agindo de forma tão estranha. Clara, por sua vez, passou o dia percorrendo as ruas do centro em busca de um novo ponto para vender seus sorvetes. A humilhação do dia anterior ainda doía no peito, mas ela não podia se dar ao luxo de ficar parada. Teresa havia acordado tossindo sangue pela manhã e, mesmo assim, se recusou a ir ao médico, dizendo que passaria sozinho. Não tenho dinheiro para médico, minha filha. Essas tosses vêm e vão, você sabe, disse Teresa, limpando a boca com um lenço que ficou manchado de vermelho. Clara fingiu aceitar a explicação, mas por dentro estava apavorada. Conhecia Teresa desde os 9 anos e nunca a tinha visto tão fraca. A mulher que um dia foi forte como um touro, agora parecia uma sombra de si mesma. Por isso, quando Maurício a encontrou no final da tarde, Clara estava vendendo sorvetes na Praça da República, bem longe de seu cantinho costumeiro. O detetive a observou de longe por quase 1 hora, fazendo anotações discretas em um caderninho preto. Viu como ela tratava as crianças com carinho, como organizava meticulosamente sua pequena estrutura de trabalho, como contava e recontava as moedas que ganhava. Na manhã seguinte, Maurício já estava no escritório de Otávio com informações preliminares. Ela se chama Clara Almeida, tem 27 anos, mora na Vila Madalena em um quartinho alugado junto com uma senhora chamada Teresa Almeida, que aparentemente é sua tia adotiva. O detetive consultava suas anotações enquanto falava. A moça trabalha como vendedora de sorvetes durante o dia e como faxineira em prédios comerciais durante a madrugada. Está registrada em uma empresa de limpeza terceirizada. O coração de Otávio disparou. Empresa de limpeza? Qual? Limpeza Totálida. Eles prestam serviços para vários prédios da região central. Maurício ergueu os olhos do caderno. Por que essa informação é importante? Otávio não respondeu diretamente. Sua mente já estava trabalhando. Se Clara trabalhava para uma empresa de limpeza, significava que ele poderia usar sua influência para aproximar-se dela. Não seria difícil convencer a administradora do prédio a contratar os serviços justamente dessa empresa. E se por acaso Clara fosse escalada para limpar seu escritório? Continue investigando, Maurício. Quero saber mais sobre essa Teresa Almeida. De onde ela veio? Há quanto tempo mora em São Paulo? Se tem parentes? Otávio se levantou da poltrona de couro, caminhando até a janela. E descubra qual é a história da Clara, como ela foi parar com essa tia. Certo, mas posso perguntar por que o interesse todo? Essa moça fez alguma coisa? Otávio ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o parque lá embaixo. Como explicar que talvez, apenas talvez, aquela vendedora de sorvetes fosse sua filha desaparecida? Como dizer que há 18 anos ele acordava todas as manhãs pensando em Isadora e dormia todas as noites se perguntando se ela ainda estava viva? É pessoal, Maurício. Muito pessoal. 2 semanas depois, Clara recebeu uma ligação de seu supervisor na empresa de limpeza. Clara, é o Ronaldo. Tenho um serviço novo para você, um prédio comercial na região central, perto do Parque da Luz. O pagamento é melhor que o normal, mas é para começar hoje à noite. Clara quase deixou o telefone cair. Perto do Parque da Luz era exatamente onde ela não queria estar, mas o dinheiro extra seria uma bênção. Teresa havia piorado nas últimas semanas, e as contas médicas começavam a se acumular, mesmo ela se recusando a ir ao hospital. Quanto a mais, seu Ronaldo, 30% a mais do que você ganha nos outros prédios. O cliente pediu especificamente alguém confiável e pontual. 30% a mais significava quase um salário mínimo inteiro só com esse trabalho. Clara não podia recusar. Aceito. Que horas e onde? Naquela noite. Às 11 horas, Clara estava na portaria do edifício Montenegro Tower, o mesmo prédio de onde Otávio a havia observado 2 semanas antes. O porteiro, um senhor simpático chamado José, explicou que ela ficaria responsável pelo 10º andar, onde funcionava o escritório de uma construtora. É só você mesmo que vai trabalhar aqui? Perguntou José, entregando as chaves e o cartão de acesso. Por enquanto, sim. O contrato é só para mim. Respondeu Clara, ajeitando o uniforme azul da empresa. O que ela não sabia era que, 3 andares acima, em seu apartamento particular dentro do próprio prédio, Otávio Montenegro estava acordado. Olhando pelo monitor de segurança que mostrava as imagens do 10º andar,
Seu plano havia funcionado perfeitamente. Agora ele poderia observar Clara de perto, procurar por sinais que confirmassem ou destruíssem suas esperanças. Clara subiu pelo elevador de serviço, tentando ignorar o aperto no estômago que sempre sentia em espaços fechados pequenos. Era um medo bobo, que tinha desde criança, mas que nunca conseguira explicar direito. Teresa sempre dizia que era coisa da cabeça, mas Clara sabia que tinha a ver com alguma coisa do passado que não conseguia lembrar. Quando chegou ao 10º andar e viu o escritório luxuoso através das portas de vidro, ficou impressionada. Tudo ali respirava dinheiro e poder. Móveis de design, obras de arte nas paredes, uma vista incrível da cidade. Era um mundo completamente diferente do seu. Um universo que ela só conhecia pelos filmes e novelas. Começou a trabalhar metodicamente, como sempre fazia. Primeiro aspirou todos os carpetes, depois limpou as mesas e organizou os papéis que estavam espalhados. Era enquanto passava um pano em uma das mesas que algo chamou sua atenção. Sobre a mesa do que parecia ser o escritório principal, havia várias fotografias em porta-retratos de prata. Clara não resistiu e se aproximou para olhar melhor. Eram fotos de uma família, um homem elegante, uma mulher loira muito bonita e uma menina pequena de cabelos cacheados. O estranho era que a menina da foto se parecia muito com ela quando criança. Mesmos cachos, mesmo formato de rosto, mesmo sorriso meio tímido. Clara sacudiu a cabeça, tentando afastar a sensação estranha que tomou conta dela. Devia ser só impressão, mas quando olhou mais de perto a última foto da sequência, o homem e a menina sozinhos em um parque, seu coração quase parou. Aquele homem era igualzinho ao da foto que ela carregava na carroça. Exatamente igual. Clara ficou parada por longos minutos diante daquela fotografia, o pano de limpeza esquecido em suas mãos trêmulas. O homem da foto era idêntico ao da imagem que ela carregava há anos. O mesmo rosto, o mesmo sorriso, a mesma postura elegante. Mas como isso era possível? Deve ser só uma coincidência, murmurou para si mesma, tentando afastar a sensação estranha que se apoderou de seu peito. São Paulo é cheio dessas coincidências malucas. Mas por mais que tentasse se convencer, não conseguia tirar os olhos daquela família sorridente. A menina da foto tinha no máximo 6 anos, e havia algo familiar demais naquele rostinho. Era como olhar para um espelho do passado. O som do elevador a fez voltar rapidamente ao trabalho. Clara guardou o pano e fingiu estar organizando os papéis na mesa quando ouviu passos se aproximando. Era só o porteiro fazendo sua ronda de segurança, mas o susto a deixou com o coração disparado. 3 andares acima, Otávio Montenegro assistia a tudo pelo sistema de câmeras de segurança. Viu quando Clara se aproximou das fotografias. Viu o momento exato em que ela parou diante da foto dele com Isadora. Viu a expressão de reconhecimento que passou pelo rosto dela. Suas mãos agarraram os braços da poltrona com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela reconheceu. Sussurrou para o vazio do apartamento. Ela se lembra de alguma coisa. Durante os dias seguintes, Otávio desenvolveu uma rotina obsessiva. Chegava no escritório mais cedo que o normal e ficava até mais tarde, sempre arranjando uma desculpa para estar lá quando Clara aparecia para o trabalho noturno. Observava cada movimento dela através das câmeras, cada gesto, cada expressão, e começou a notar coisas que o deixavam cada vez mais convencido de que não estava imaginando. Na terça-feira, presenciou o momento em que Clara ficou presa no elevador por 5 minutos, devido a um problema técnico. Através da câmera interna, viu como ela entrou em pânico, suando frio e respirando com dificuldade. Exatamente como Isadora fazia quando criança, sua filha tinha desenvolvido medo de elevadores depois de um acidente quando tinha 4 anos. Ficaram presos por horas em um shopping, e desde então ela sempre ficava nervosa em espaços fechados pequenos. Na quarta-feira, percebeu que Clara tinha o hábito de desenhar pequenas flores nas bordas dos papéis enquanto trabalhava. Eram flores simples, quase infantis, mas desenhadas com o mesmo traço que Isadora fazia quando era pequena. Otávio guardava dezenas de desenhos da filha em uma caixa especial em casa, e todos tinham aquelas mesmas florzinhas nas bordas. Mas foi na quinta-feira que a evidência mais perturbadora apareceu. Clara estava limpando o banheiro do escritório quando começou a cantarolar baixinho. Otávio estava revisando alguns contratos quando a melodia chegou até seus ouvidos através do sistema de som do prédio.
Ele gelou na cadeira. Era a canção de ninar que ele havia inventado para Isadora quando ela era bebê. Uma melodia simples, sem letra definida, que ele cantava apenas para ela durante as noites em que ela não conseguia dormir. Nunca havia cantado para mais ninguém. Nunca havia gravado. Nunca havia compartilhado. Era algo entre pai e filha. Um segredo musical que morreu junto com o sequestro. Otávio se levantou tão rapidamente que derrubou os papéis da mesa. Como Clara podia conhecer aquela música? Como era possível que ela cantarolasse exatamente a mesma melodia que ele havia criado para sua filha há mais de 20 anos? Suas mãos tremiam quando ele desceu até o 10º andar. Parou na porta do escritório, ouvindo Clara continuar cantarolando enquanto trabalhava. A melodia era perfeita, nota por nota igual a que ele se lembrava. Com licença, disse ele, fazendo Clara pular de susto. Ai, meu Deus, o senhor me assustou! Clara levou a mão ao peito, tentando acalmar o coração. Desculpa, eu não sabia que tinha alguém aqui. Eu posso voltar outro horário se o senhor está trabalhando. Não. Pode continuar. Otávio tentou manter a voz calma, mas estava lutando contra a emoção que ameaçava transbordar. De perto, as semelhanças eram ainda mais impressionantes. Os mesmos olhos castanhos expressivos, a mesma covinha no queixo quando sorria nervosa, até mesmo a forma como mexia nos cabelos quando ficava constrangida. Essa música que você estava cantando, onde aprendeu? Clara franziu o senho. Confusa? Que música? Você estava cantarolando uma melodia enquanto trabalhava. Uma canção de ninar. Ah, essa. Clara deu de ombros. Não sei bem. É uma coisa que fica na minha cabeça desde pequena. Minha tia sempre dizia que eu cantava isso quando era criança, mas ela nunca soube de onde veio. Otávio sentiu o chão balançar sob seus pés. Sua tia? Ela te criou desde quando? Desde os 9 anos. Meus pais morreram num acidente. E ela me adotou. Clara notou o interesse estranho do homem em sua história pessoal e ficou desconfortável. Olha, eu preciso terminar o trabalho aqui, se o senhor quiser. Posso limpar esta sala por último. Claro, desculpe, não quero atrapalhar. Otávio recuou, mas seus olhos não saíam do rosto de Clara. Como você disse que se chama mesmo? Clara Almeida. Clara. Otávio repetiu o nome como se estivesse saboreando cada sílaba. É um nome bonito. Clara sorriu timidamente e voltou ao trabalho, mas sentia os olhos do homem sobre ela. Havia algo estranho naquele encontro. Uma intensidade no olhar dele que a deixava nervosa. Parecia que ele estava procurando alguma coisa nela, mas não fazia ideia do quê. Enquanto isso, em casa, Teresa Almeida passava mais uma noite em claro, tossindo sangue e lutando contra as dores que tomavam conta de seu corpo debilitado. Aos 62 anos, ela sabia que não tinha muito tempo, e o peso do segredo que carregava há 18 anos estava se tornando insuportável. Olhou para a foto de Clara na mesinha de cabeceira. Uma foto da menina aos 10 anos. Sorrindo com o uniforme da escola, era a única foto que tinha dela criança, porque todas as outras, as que mostravam os primeiros anos de vida, ela havia queimado numa noite de pânico, logo depois que fugiram de São Paulo. Minha menina, sussurrou, tocando o vidro da moldura. Como eu vou te contar a verdade? Como eu vou te dizer que tudo o que você sabe sobre sua vida é mentira? Teresa se lembrava perfeitamente do dia em que tudo começou. Sua irmã Helena havia aparecido em sua casa no interior de Minas Gerais com um plano absurdo de vingança. Falava de um homem rico que havia destruído sua vida, do filho que morreu por culpa dele, da necessidade de fazer justiça. É só por uns meses, Teresa. Só até ele aprender a lição. A menina é pequenininha, nem vai se lembrar de nada. Você sempre quis ter filhos, não foi? Aqui está sua chance. Teresa havia se recusado no início. Sequestrar uma criança era loucura, mas Helena era persuasiva e estava claramente perturbada pela morte do filho. Ameaçou se matar. Disse que seus próprios filhos ficariam órfãos se Teresa não a ajudasse. No final, o amor pela irmã falou mais alto que o bom senso. Mas quando souberam que a mãe da menina havia se suicidado de desgosto, Teresa percebeu a monstruosidade do que havia feito. Como devolver a criança agora? Como explicar que elas eram responsáveis pela destruição completa daquela família? Helena havia desaparecido logo depois,
deixando Teresa sozinha com uma menina traumatizada que chorava todas as noites pedindo pelo pai, com medo das consequências e já apaixonada pela pequena Isadora, que ela passou a chamar de Clara. Teresa fugiu para o interior, mudando de cidade várias vezes, até se estabelecer definitivamente em São Paulo anos depois. Agora, com a morte se aproximando, ela sabia que precisava contar a verdade. Clara merecia saber quem realmente era, merecia ter a chance de encontrar sua família verdadeira. Mas como explicar que a única mãe que ela conhecia era, na verdade, sua sequestradora? Teresa fechou os olhos, sentindo uma nova onda de dor atravessar seu peito. Talvez fosse melhor levar o segredo para o túmulo. Talvez fosse mais gentil deixar Clara viver em paz com a mentira. Mas no fundo do coração, sabia que isso seria apenas mais uma covardia em uma vida cheia delas. O câncer estava vencendo. Teresa sabia disso quando acordou naquela sexta-feira tossindo mais sangue que o normal. Quando sentiu que não conseguia mais se levantar da cama sem ajuda, aos 62 anos, seu corpo magro e frágil já não respondia aos remédios que Clara comprava com o pouco dinheiro que tinha. Clara, minha filha. Vem cá, chamou com a voz fraca, quando ouviu a moça chegando do trabalho noturno. Clara entrou no quartinho que dividiam há anos, o coração apertando ao ver Teresa cada vez mais debilitada. A mulher que um dia foi forte como um touro agora parecia uma boneca de pano. Perdida entre os lençóis amarelados, "Como é que a senhora está se sentindo hoje?" perguntou Clara, sentando na beirada da cama e tocando a testa de Teresa. Estava quente, febril. "Não muito bem, não." Teresa segurou a mão de Clara com uma força surpreendente para alguém tão doente. "Preciso falar uma coisa com você. Uma coisa muito importante." "Pode falar, tia. Tô aqui." Teresa fechou os olhos, reunindo coragem para o que estava prestes a fazer. 18 anos de mentiras pesavam em seu peito como pedras. E ela sabia que não tinha mais tempo para continuar carregando aquele fardo. "Clara, você se lembra de quando era pequena, antes de vir morar comigo?" "A senhora sabe que não. Eu era muito nova quando meus pais morreram. A senhora sempre disse que foi traumático demais, que minha mente bloqueou as memórias." Teresa suspirou pesadamente. "Eu disse muitas coisas ao longo desses anos. Algumas verdadeiras, outras nem tanto." Clara franzou o senho, um frio estranho subindo pela espinha. "O que a senhora quer dizer com isso?" "Seus pais não morreram em acidente nenhum, Clara." As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram no quartinho pequeno como um trovão. "E eu não sou sua tia." O mundo de Clara parou. Ela sentiu como se estivesse caindo num buraco profundo, como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. "Como assim a senhora não é minha tia?" A voz dela saiu mais aguda que o normal. "Claro que é. A senhora me criou desde pequena, me deu comida, me ensinou a ler. Eu fiz isso tudo, sim, e foi com amor verdadeiro. Pode acreditar." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto magro de Teresa. "Mas a verdade é que eu te roubei de sua família quando você tinha 6 anos." Clara se levantou da cama como se tivesse levado um choque elétrico. "Que história é essa? A senhora tá delirando por causa da febre." "Não tô delirando, não. Eu sequestrei você, Clara. Ou melhor, Isadora. Esse é seu nome verdadeiro." "Isadora." Clara repetiu o nome como se fosse uma palavra em língua estrangeira. "Isso não faz sentido. A senhora tá doente. Tá confundindo as coisas. Sua família era rica, muito rica. Seu pai se chama Otávio Montenegro. É dono de uma construtora grande aqui em São Paulo." Teresa continuou falando apesar dos protestos de Clara. "Sua mãe se chamava Helena." Não era Helena. Era. A confusão momentânea fez Clara ter esperança de que fosse mesmo delírio, mas Teresa logo se corrigiu. "Era Beatriz Montenegro." Para de falar essas coisas." Clara estava andando de um lado para o outro no quartinho, as mãos tremendo. "Isso não pode ser verdade. A senhora é minha tia. É a única família que eu tenho. Eu queria ser sua tia de verdade." "Minha filha, Deus sabe como eu queria." Teresa tentou se sentar na cama, mas não teve forças. "Mas a verdade é que minha irmã Helena me convenceu a fazer uma coisa terrível. Ela queria se vingar do seu pai por uma injustiça do passado."
Clara parou de andar e olhou fixamente para Teresa. Que injustiça! Helena tinha um filho, um menino que morreu num acidente. Ela descobriu depois que o menino era filho do seu pai também, um caso que ele teve antes de casar com sua mãe. Teresa enxugou as lágrimas com a manga do camisão. Helena ficou louca de raiva. Disse que se o seu pai tivesse assumido o menino, se tivesse dado apoio, ele não teria morrido. E aí ela decidiu me sequestrar. A voz de Clara estava cheia de incredulidade e raiva. O plano era te devolver depois de uns meses. Era só para dar um susto no seu pai, para ele sentir como era perder um filho. Teresa soluçou. Mas quando soubemos que sua mãe tinha se matado de desgosto, minha mãe se matou. Clara sentiu as pernas bambas e teve que se apoiar na parede. Helena sumiu depois disso. Me deixou sozinha com você, com medo da polícia, com medo de ir presa. E você era tão pequena, tão assustada. Chorava toda noite pedindo pelo seu pai. Teresa estendeu a mão na direção de Clara. Eu não conseguia te devolver, porque não sabia como explicar o que tinha acontecido. E também porque eu já te amava como se fosse minha filha de verdade. Clara deslizou pela parede até sentar no chão, abraçando os joelhos. Então tudo foi mentira. Toda minha vida foi mentira. Não, minha filha. O amor que eu senti por você foi verdadeiro. Cada sacrifício que eu fiz, cada noite que passei em claro quando você estava doente, cada vez que trabalhei em 2 empregos para te dar uma vida melhor, tudo isso foi real. Mas a senhora me roubou. Clara gritou, a dor se transformando em fúria. A senhora destruiu minha família. Minha mãe morreu por minha causa. Sua mãe morreu por minha causa, corrigiu Teresa. Por causa da minha covardia, da minha burrice em seguir os planos da Helena, você era só uma criança inocente. Clara ficou em silêncio por longos minutos, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Lembranças fragmentadas começaram a surgir em sua mente. Flashes de um homem alto e elegante, de um parque onde brincava, de uma casa grande com jardim. A foto. Sussurrou. A foto que eu carrego na carroça. É do seu pai verdadeiro, Otávio Montenegro. Teresa confirmou. Eu guardei porque sabia que um dia você ia querer saber a verdade. Por que a senhora está me contando isso agora? Clara perguntou. Ainda em choque. Porque eu tô morrendo, minha filha. E porque você merece saber quem realmente é. Teresa lutou para se sentar, conseguindo finalmente ficar de frente para Clara. Seu pai te procurou por anos. Contratou detetives, ofereceu recompensas, nunca desistiu. Ele merece saber que você tá viva. E como é que eu vou chegar nele e falar: Oi, eu sou sua filha sequestrada? Clara ria e chorava ao mesmo tempo. Como é que eu vou olhar no espelho sabendo que a única mãe que eu conheci foi quem me roubou da minha família? Você vai encontrar um jeito porque você é forte, mais forte que eu fui. Teresa estendeu a mão novamente. Vem cá, minha filha. Clara hesitou, mas no final se aproximou da cama. Teresa segurou seu rosto com as 2 mãos. Eu sei que você vai me odiar pelo resto da vida, e eu mereço isso. Mas quero que você saiba que esses 18 anos com você foram os melhores da minha vida. Você me ensinou o que era ser mãe, me deu um propósito. Eu não vou te odiar, Clara sussurrou, mesmo estando furiosa e confusa. Você fez uma coisa terrível, mas também me criou com amor. Não sei como processar isso. Tem mais uma coisa. Teresa apontou para uma caixa de sapatos embaixo da cama. Lá dentro tem cartas que Helena me mandou ao longo dos anos. E tem também seu registro de nascimento verdadeiro. Algumas fotos de quando você era bebê que eu não tive coragem de jogar fora. Clara pegou a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia documentos amarelados, fotos de uma família que ela não se lembrava e cartas com letra caprichada. Helena ainda tá viva? Perguntou. Não sei. A última carta dela foi há 5 anos. Ela estava morando no interior da Bahia. Teresa começou a tossir novamente. E dessa vez saiu mais sangue. Clara, Isadora, você vai me perdoar um dia. Clara olhou para a mulher que a havia criado, que estava morrendo ali na cama, e sentiu o coração partido em 2 partes. Uma parte odiava Teresa pelo que ela havia feito. A outra parte a amava pela mãe carinhosa que ela tinha sido todos esses anos. Eu não sei, respondeu honestamente, mas vou tentar. Teresa sorriu através das lágrimas.
e fechou os olhos. Finalmente em paz por ter contado a verdade, do lado de fora da janela, o sol nascia sobre São Paulo, inaugurando o primeiro dia da nova vida de Clara. Ou seria Isadora, uma vida onde ela teria que decidir se procuraria o pai que nunca conheceu e enfrentaria o passado que lhe foi roubado. Clara não conseguiu trabalhar nos 3 dias seguintes. Ficou sentada ao lado da cama de Teresa, revezando entre cuidar da mulher que estava morrendo e ler obsessivamente as cartas e documentos da caixa de sapatos. Cada papel que encontrava era como uma peça de um quebra-cabeças impossível que ela estava tentando montar. Havia fotos de uma casa enorme com jardim, onde uma menina pequena de cabelos cacheados brincava com um homem alto. Havia recortes de jornal sobre o sequestro. Filha de empresário desaparece em São Paulo. Era a manchete que mais se repetia. E havia as cartas de Helena, cartas cheias de justificativas e remorso que explicavam toda a vingança elaborada. Ele destruiu minha vida, Teresa, dizia uma das cartas. Meu filho morreu porque ele nunca assumiu a paternidade. Se tivesse dado o dinheiro para a cirurgia quando eu pedi, meu menino estaria vivo. Agora ele vai saber como é perder um filho. Clara lia aquelas palavras e sentia náusea. Ela havia sido usada como instrumento de vingança de uma mulher que nem conhecia. Sua vida inteira tinha sido construída sobre uma mentira, elaborada por alguém sedento de justiça. Na segunda-feira, Teresa piorou significativamente. Começou a delirar, chamando por Helena e pedindo perdão para pessoas que não estavam ali. Clara sabia que era questão de horas. Preciso ir trabalhar hoje à noite, disse ela segurando a mão fria de Teresa. Preciso do dinheiro para seus remédios. Vai, minha filha, sussurrou Teresa com dificuldade. E se você encontrar com aquele homem do escritório, talvez seja o destino querendo ajudar. Clara franziu o senho. Que homem do escritório? Você falou dele semana passada. Disse que ele perguntou sobre a música que você cantava. Teresa tentou sorrir. Talvez não seja coincidência você estar trabalhando justamente no prédio dele. Um frio subiu pela espinha de Clara. Será que... Não, era loucura demais, mas não conseguiu tirar a ideia da cabeça. Naquela noite, chegou ao Montenegro Tower, com uma mistura de nervosismo e curiosidade. José, o porteiro, notou que ela estava diferente. Tudo bem, Clara. Você tá meio pálida. Só um pouco cansada. Minha tia não tá bem de saúde. Subiu para o 10º andar com o coração batendo forte. Parte dela esperava encontrar o escritório vazio, como sempre. Mas quando as portas do elevador se abriram, viu luz acesa na sala principal. Otávio Montenegro estava ali, sentado em sua mesa, mexendo em papéis, quando ouviu o barulho do elevador. Ergueu os olhos e sorriu. Um sorriso tenso, como se estivesse esperando por esse momento há muito tempo. Boa noite, Clara. Boa noite, senhor. Ela tentou soar natural, mas sua voz tremeu um pouco. O senhor vai trabalhar até tarde. Eu posso começar por outro andar. Não precisa, na verdade. Otávio se levantou, as mãos tremendo ligeiramente. Na verdade, eu queria conversar com você sobre a fotografia que você carrega na sua carroça de sorvetes. Clara sentiu o mundo girar. Como o senhor sabe da foto? Porque eu te vi no Parque da Luz há algumas semanas. Vi quando os guardas te expulsaram. Vi a foto colada na lateral da sua carroça. Otávio deu alguns passos na direção dela e reconheci a foto porque tenho a mesma aqui comigo. Ele abriu uma gaveta da mesa e tirou uma moldura de prata. Era exatamente a mesma foto. Ele e uma menina pequena no parque, sorrindo para a câmera. Clara sentiu as pernas bambas. Isso não pode ser. Como você conseguiu essa foto, Clara? A voz de Otávio estava carregada de emoção. Por favor, eu preciso saber. Clara tentou formar as palavras, mas parecia que havia esquecido como falar. Eu sempre tive essa foto, desde pequena. Que idade você tem? 27 anos. Quando você nasceu? Clara hesitou. Agora sabia que a data que sempre acreditou ser seu aniversário era mentira. Mas era a única resposta que tinha. 15 de março de 1997. Otávio fechou os olhos e respirou fundo. Minha filha nasceu no dia 15 de março de 1997. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Clara sentia como se estivesse em um sonho estranho, como se aquela conversa não pudesse estar acontecendo de verdade. Qual era o nome da sua filha? Perguntou com a voz fraca. Isadora. Isadora Montenegro. Ele abriu os olhos e a olhou intensamente. Ela desapareceu quando tinha 6 anos. Foi sequestrada num sábado de manhã quando brincava no Parque da Luz. O senhor acha que eu sou... Eu não sei. Eu quero acreditar, mas já me decepciono tantas vezes. Otávio se aproximou mais. Clara, você se lembra de alguma coisa da sua infância, antes dos 9 anos? Clara pensou nas memórias fragmentadas que vinham aparecendo desde que Teresa contou a verdade. Algumas coisas, flashes. Um homem alto me empurrando num balanço, uma casa grande com escada de mármore, uma música. Que música! Clara começou a cantarolar baixinho a melodia que sempre soube, sem saber de onde vinha. Viu os olhos de Otávio se encherem de lágrimas. Meu Deus, sussurrou ele. É você, é realmente você. Eu preciso te contar uma coisa, disse Clara, a voz embargada, sobre como eu fui parar com a mulher que me criou. E então ela contou tudo, sobre a confissão de Teresa, sobre Helena e o plano de vingança, sobre o filho que morreu e a culpa que destruiu 2 famílias. Otávio ouvia em silêncio, o rosto passando por uma montanha-russa de emoções, raiva, tristeza, alívio, dor. Helena Prado, disse ele quando Clara terminou. Era nossa governanta. Trabalhava em casa há anos quando Isadora... Quando você desapareceu. Então o senhor conhecia ela. Conhecia. E agora que você me conta isso, muita coisa faz sentido. Otávio passou as mãos pelo cabelo. Ela realmente teve um filho meu. Foi um erro que cometi antes de me casar com sua mãe. Quando o menino morreu, ela veio me pedir dinheiro para o funeral. E eu ajudei, mas nunca soube que ela me culpava pela morte dele. E minha mãe? Sua mãe se chamava Beatriz. Era a mulher mais doce do mundo. Os olhos de Otávio se encheram de lágrimas novamente. Quando você desapareceu, ela entrou em depressão profunda. Não conseguia comer, não conseguia dormir. 3 meses depois do sequestro, ela não aguentou mais. Clara começou a chorar. Ela morreu por minha causa. Não. Otávio se aproximou e segurou os ombros dela. Ela morreu por causa do que Helena e essa Teresa fizeram conosco. Você era só uma criança inocente. Mas se eu não tivesse sido sequestrada... Se. Otávio balançou a cabeça. Eu passei 18 anos me culpando. Se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse contratado segurança, se eu tivesse desconfiado da Helena... Mas isso não traz sua mãe de volta. E não muda o fato de que você está aqui agora. Clara olhou para o homem à sua frente, seu pai, e sentiu uma mistura confusa de emoções. Havia raiva por todos os anos perdidos, tristeza pela mãe que nunca conheceu, confusão sobre sua própria identidade, mas também havia algo mais, algo que ela não conseguia nomear. O que a gente faz agora? Perguntou. Primeiro, vamos fazer um exame de DNA para ter certeza absoluta. Eu sei no fundo do coração que você é minha filha, mas preciso da confirmação científica. Otávio enxugou as lágrimas. E depois a gente vai descobrir como construir uma relação pai e filha do zero, aos 27 anos de idade. E se eu não souber como ser filha? E se 18 anos longe um do outro criaram um abismo grande demais? Otávio sorriu pela primeira vez desde que a conversa começou. Então a gente vai aprender junto, um dia de cada vez. Clara assentiu, sentindo uma pequena chama de esperança se acender no peito. Talvez fosse possível recuperar pelo menos parte do tempo perdido. Talvez ela pudesse ter uma família de verdade. Finalmente. Posso te fazer uma pergunta? Disse ela. Claro. Por que o senhor nunca desistiu de me procurar? Otávio a olhou com uma intensidade que a fez se lembrar vagamente de um tempo muito distante. Quando ela era pequena e se sentia completamente protegida por aquele olhar. Porque você é minha filha, disse ele simplesmente. E um pai nunca desiste de seu filho. O laboratório ficava numa rua movimentada da Vila Madalena. E Clara nunca imaginou que um lugar tão pequeno e comum pudesse abrigar a resposta que mudaria sua vida para sempre. Sentada na sala de espera ao lado de Otávio, ela mexia nervosamente nas mãos,
enquanto observava outras pessoas aguardando seus próprios resultados. 15 dias, havia dito a técnica quando coletaram o material. Em 15 dias vocês terão a resposta definitiva. Foram as 2 semanas mais estranhas da vida de Clara. Ela continuou trabalhando, tanto vendendo sorvetes durante o dia quanto limpando escritórios à noite. Mas agora havia uma tensão constante no ar, como se ela estivesse vivendo entre 2 mundos. O mundo onde era Clara Almeida, vendedora de sorvetes órfã, e o mundo onde talvez fosse Isadora Montenegro, filha de um dos empresários mais ricos de São Paulo. Teresa havia morrido 3 dias depois da conversa no escritório. Clara estava ao seu lado quando ela fechou os olhos pela última vez, sussurrando um pedido de perdão que ficou ecoando no quartinho pequeno. O funeral foi simples, apenas Clara, alguns vizinhos, e para sua surpresa, Otávio, que apareceu de terno preto e ficou respeitosamente no fundo da pequena capela. Ela me criou, disse Clara depois da cerimônia. Quando Otávio se aproximou, fez coisas terríveis, mas também me deu amor. Não sei como me sentir em relação a isso. Você não precisa escolher entre amar e odiar, respondeu ele. Às vezes a gente carrega os 2 sentimentos ao mesmo tempo. E está tudo bem. Agora, sentados naquela sala de espera, Clara sentia que estava prestes a descobrir qual das 2 versões de si mesma era real. Suas mãos suavam enquanto via Otávio mexer no celular, claramente tão nervoso quanto ela. Senhor Montenegro, uma jovem de jaleco branco apareceu na porta. Podem vir comigo, por favor? Clara sentiu as pernas bambas quando se levantou. Era agora, depois de 18 anos de dúvidas, finalmente saberia a verdade. O consultório era pequeno e impessoal, com diplomas nas paredes e uma mesa cheia de papéis. O médico, um senhor de uns 50 anos com óculos redondos, os recebeu com um sorriso profissional. Bem, vocês estão aqui para o resultado do exame de paternidade, disse ele, pegando um envelope lacrado em cima da mesa. Antes de abrir, gostaria de explicar como funciona o teste. Comparamos marcadores genéticos específicos e... Doutor, interrompeu Otávio, a voz tensa. Por favor, nos diga logo o resultado. O médico assentiu e abriu o envelope. Clara segurou a respiração. O teste confirma com 99,99% de certeza que existe relação de paternidade entre os examinados. Ele levantou os olhos do papel. Ou seja, Sr. Montenegro, esta jovem é realmente sua filha biológica. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Clara sentiu como se todo o ar tivesse saído dos seus pulmões. Otávio, ao seu lado, começou a chorar, lágrimas grossas que desciam por seu rosto, sem que ele fizesse qualquer esforço para escondê-las. Isadora, sussurrou ele, virando-se para ela. Minha filha, minha menina. Clara também estava chorando, mas não sabia se era de alegria ou tristeza. Era como se 2 pessoas diferentes estivessem brigando dentro dela. Clara, que havia perdido a única família que conhecia, e Isadora, que acabara de reencontrar o pai que nunca conheceu. Eu posso te abraçar? Perguntou Otávio hesitante. Clara assentiu, e quando os braços dele a envolveram, foi como se uma parte muito antiga e esquecida dela acordasse. Havia algo familiar naquele abraço. Algo que sua memória de criança reconhecia mesmo depois de tantos anos. Eles ficaram assim por longos minutos, pai e filha se reencontrando através das lágrimas, enquanto o médico discretamente saía da sala para dar-lhes privacidade. 18 anos, murmurou Otávio, afagando os cabelos cacheados de Clara. 18 anos eu sonhei com este momento. Eu não sei como processar isso tudo, disse Clara, a voz abafada contra o ombro dele. É como se minha vida inteira tivesse sido uma mentira. Não foi mentira, não. Otávio se afastou para olhar em seus olhos. Você é real. Eu sou real. E agora estamos juntos de novo. Isso é o que importa. Mas Clara não conseguia se sentir tão otimista. E agora? O que eu faço com essa informação? Eu não sei ser filha de rico. Não sei viver nesse mundo. Você não precisa mudar nada se não quiser, disse Otávio. Eu que vou aprender a fazer parte do seu mundo. Mas eu não tenho mundo nenhum. Eu moro num quartinho alugado, trabalho de faxineira, vendo sorvete na rua. Clara começou a se desesperar.
Como é que um empresário milionário vai se orgulhar de uma filha que não tem nem ensino médio completo? Ei, para com isso. Otávio segurou o rosto dela com as 2 mãos. Você acha que eu me importo com diploma ou dinheiro? Minha filha é inteligente, trabalhadora, honesta. Ela faz os sorvetes mais gostosos de São Paulo e trata as crianças com um carinho que aquece o coração. Que pai não se orgulharia de uma filha assim? Clara sorriu através das lágrimas. O Senhor, você experimentou meus sorvetes. Experimentei várias vezes. Otávio sorriu também. Depois que descobri onde você estava, comecei a ir ao parque todo dia para comprar sorvete. Inventava desculpas para aparecer lá, só para vê-la de longe. Sério, Clara ria e chorava ao mesmo tempo. E eu nem notei. Você estava sempre muito concentrada no trabalho. E eu não queria me aproximar antes de ter certeza. Otávio enxugou as próprias lágrimas. Sabe quantas vezes ao longo desses anos eu pensei ter encontrado você? Quantas esperanças falsas eu tive? Não queria mais passar por isso. Saíram do laboratório de mãos dadas, como pai e filha que sempre deveriam ter sido. Na rua, Otávio parou diante de uma lanchonete. Posso te convidar para um lanche. Tenho a sensação de que temos muito que conversar. Clara hesitou. Não sei se estou pronta para... Para quê? Para mudar de vida. Para deixar de ser Clara e virar Isadora. Ela suspirou. Sabe, mesmo sabendo a verdade agora, ainda me sinto mais Clara que Isadora. Clara é quem eu sou há 18 anos. Então continue sendo Clara, disse Otávio. Ou seja Clara Isadora, ou Isadora Clara, ou invente um nome completamente novo. O que importa é que você seja você mesma. Entraram na lanchonete e se sentaram numa mesa perto da janela. Clara pediu um sanduíche simples e Otávio um café, ambos ainda tentando processar a situação surreal em que se encontravam. Posso perguntar uma coisa? Disse Clara. Como era minha mãe? O rosto de Otávio se iluminou. Beatriz era especial, ria por qualquer bobagem, fazia vozes engraçadas para contar histórias, inventava aventuras malucas para vocês 2 brincarem. Ele parou, a emoção tomando conta. Quando você nasceu, ela chorou de alegria por 3 dias seguidos. Dizia que você era o bebê mais lindo do mundo. Eu queria ter conhecido ela. Ela te amava mais que tudo, nos últimos meses de vida. Ela falava sobre você o tempo todo. Dizia que sentia você perto, que sabia que estava viva em algum lugar. Otávio segurou a mão de Clara por cima da mesa. Acho que ela ficaria muito feliz em saber que você cresceu forte e independente, mesmo eu tendo sido criada pela pessoa que destruiu nossa família. Teresa fez uma coisa terrível. Mas pelo que você me contou, ela também se arrependeu e tentou dar a você uma vida boa. Otávio pensou por um momento. Não justifica o que ela fez, mas talvez tenha sido o jeito dela de tentar consertar o erro. Clara assentiu, sentindo uma pequena paz em relação à mulher que a criou. E agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente constrói uma relação pai e filha começando dos 27 anos? Devagar? Disse Otávio. Um dia de cada vez, sem pressão, sem expectativas. Se você quiser continuar vendendo sorvetes, beleza. Se quiser estudar, eu te ajudo. Se quiser viajar pelo mundo, ou aprender chinês, ou virar astronauta, eu vou te apoiar. E se eu quiser ficar rica? Clara perguntou, brincando. Bem, tecnicamente você já é. Otávio sorriu. Isadora Montenegro herdou uma fortuna considerável quando completou 18 anos. O dinheiro está numa conta especial há 9 anos, esperando ela aparecer. Clara quase engasgou com o sanduíche. Como assim? Eu nunca perdi a esperança de te encontrar, mesmo quando todos diziam que você estava morta. Eu continuei colocando dinheiro numa conta em seu nome. Otávio riu da expressão de choque dela. São alguns milhões de reais. Alguns milhões. Clara repetiu, incrédula. Mas não precisa se preocupar com isso agora. O dinheiro vai estar lá quando você estiver pronta. Otávio ficou sério novamente. O que eu mais quero é conhecer minha filha. Saber do que você gosta. Quais são seus sonhos, seus medos, suas alegrias. Quero recuperar o tempo perdido, mesmo sabendo que 18 anos é muito tempo. Clara olhou para o homem à sua frente, seu pai,
e pela primeira vez desde que soubera a verdade, sentiu que talvez fosse possível ser feliz novamente. Não seria fácil, e levaria tempo para se acostumar com sua nova realidade, mas ela não estava mais sozinha no mundo. Tudo bem, disse ela. Vamos tentar. 2 semanas depois da confirmação do DNA, Clara estava se acostumando lentamente com a nova realidade. Otávio havia sido cuidadoso para não forçar mudanças drásticas. Ela continuava morando no quartinho que dividia com Teresa, agora só dela. Continuava vendendo sorvetes, mas agora também jantava com o pai 2 vezes por semana e aos poucos conhecia pedaços da vida que havia perdido. Foi durante um desses jantares, num restaurante aconchegante da Vila Madalena, que Otávio trouxe uma caixa de papelão velha. Encontrei isso no sótão da casa antiga, disse ele, colocando a caixa sobre a mesa. São coisas suas de quando era pequena. Brinquedos, roupas, desenhos. Achei que talvez você quisesse ver. Clara abriu a caixa com cuidado, como se temesse que as memórias pudessem saltar de dentro dela. Havia uma boneca de pano meio desfiada, alguns livros infantis e, no fundo, um envelope grosso com seu nome escrito em letra caprichada. Isso aqui não é seu, disse ela, mostrando o envelope para Otávio. Ele franziu o senho. Não é minha letra, e não me lembro de ter guardado isso aí. Clara abriu o envelope e encontrou várias cartas. A primeira tinha data de 6 meses depois do sequestro e começava com Querida Teresa. Era de Helena. São cartas da Helena, murmurou Clara, sentindo um frio na espinha. Mas por que estavam no meio das minhas coisas? Leia, disse Otávio, tenso. Clara começou a ler em voz alta. Querida Teresa, espero que você e a menina estejam bem. Sei que você está com medo. Sei que não foi isso que planejamos. Mas não podia deixar que ela voltasse agora. Não depois do que aconteceu com Beatriz. Se Otávio descobrir que estivemos envolvidas, nós vamos presas para sempre. A voz de Clara tremeu. Tem mais. Continue. Eu sei que você se afeiçoou à criança. E talvez seja melhor assim. Ela sempre foi mimada demais, criada no luxo. Com você vai aprender o valor das coisas. E Otávio? Bem, Otávio está pagando pelo que fez comigo e com meu filho. Otávio interrompeu. Que data tem essa carta? Dezembro de 1997. Clara olhou para ele. 6 meses depois que eu desapareci. Eles continuaram lendo as cartas em silêncio. Havia uma de 1999, onde Helena contava que estava morando no interior da Bahia e trabalhando como costureira. Outra de 2001, falando sobre como havia mudado de nome para não ser encontrada, e uma particularmente perturbadora de 2005. Teresa. Vi uma reportagem na televisão sobre Otávio Montenegro. Ele casou de novo. Imagina só, tem uma vida nova, uma esposa nova, como se Beatriz nunca tivesse existido, como se meu neto nunca tivesse existido. Ele não merece ser feliz depois de tudo que fez. Se eu pudesse, destruiria essa nova família também. Neto? Clara parou de ler. Que neto? Otávio estava pálido. Eu não casei de novo. Nunca casei de novo. Clara folheou rapidamente as outras cartas, até encontrar uma mais recente, de 2018. Minha querida irmã, sei que você está doente e que não tem muito tempo. Preciso te contar a verdade completa antes que você morra. O filho que tive com Otávio, Roberto, não morreu em acidente como eu te falei. Ele morreu porque eu neguei a paternidade para Otávio. Quando Roberto ficou doente, Otávio ofereceu ajuda, ofereceu pagar o tratamento. Mas eu estava cega de orgulho e raiva. Recusei tudo. Meu menino morreu porque eu preferi meu orgulho à vida dele. Clara parou de ler, os olhos arregalados. Ela mentiu. Helena mentiu sobre tudo. Continue lendo, disse Otávio, a voz rouca. Depois que Roberto morreu, eu quis culpar Otávio por tudo. Era mais fácil odiar ele do que aceitar minha própria culpa. Então inventei a história de que ele havia negado ajuda, de que era um pai ausente. Convenci você a me ajudar a sequestrar Isadora, porque queria que ele sofresse como eu estava sofrendo. Mas a verdade é que eu matei meu próprio filho com meu orgulho, e depois destruí uma família inocente para não enfrentar essa culpa. O restaurante ao redor deles parecia ter desaparecido. Clara sentia como se estivesse em uma bolha.
processando informações que mudavam tudo o que ela achava que sabia sobre sua história. Tem mais uma carta, disse ela, pegando a última do envelope. Esta é de 2020. Teresa, soube que você se mudou para São Paulo com a menina. Sei que ela já é adulta agora. Sei que vocês construíram uma vida juntas. Parte de mim quer pedir para você contar a verdade para ela, para que ela possa voltar para o pai. Mas outra parte tem medo das consequências. Se ela descobrir que eu menti sobre tudo, que inventei a vingança, que destruí 2 famílias por pura covardia, não sei se aguentaria carregar mais essa culpa. Clara terminou de ler e ficou em silêncio por longos minutos. Otávio também não disse nada, absorvendo o impacto daquelas revelações. Então, disse Clara finalmente, Helena inventou tudo. Você não abandonou o filho dela. Você ofereceu ajuda e ela recusou. Eu me lembro perfeitamente, disse Otávio, a voz carregada de emoção. Quando soube que Roberto estava doente, ofereci pagar os melhores médicos, os melhores tratamentos. Helena gritou comigo, disse que não queria nada meu, que eu havia feito mal suficiente. Pensei que ela estava sendo orgulhosa demais, mas respeitei a decisão dela. E depois que ele morreu, ela te culpou para não enfrentar o próprio erro, e usou você como instrumento de vingança por uma culpa que era dela mesma. Otávio balançou a cabeça, incrédulo. Minha filha foi sequestrada, minha esposa se matou, nossa família foi destruída. Tudo porque Helena não conseguia admitir que havia matado o próprio filho com orgulho. Clara sentiu uma raiva como nunca havia sentido antes. 18 anos da minha vida, 18 anos longe de você, da minha mãe, da minha família verdadeira. Tudo por causa de uma mentira. E Teresa sabia de tudo isso? Perguntou Otávio. Clara folheou as cartas novamente. Pelo que eu entendo, Helena só contou a verdade completa para Teresa anos depois. Nas primeiras cartas, ela ainda mantinha a versão de que você havia abandonado Roberto. Clara parou numa carta de 2015. Aqui. Agora que te contei a verdade sobre Roberto, você entende por que eu nunca consegui contar para a menina quem ela realmente é. Como explicar que destruímos a vida dela por uma vingança baseada numa mentira. Então Teresa descobriu que havia sido enganada também. E por isso ela voltou para São Paulo. Percebeu Clara? Ela trouxe você de volta para perto de mim para que eu pudesse te encontrar. Foi isso que ela quis dizer no final, sobre não ser coincidência eu estar trabalhando no seu prédio. Otávio pegou as cartas e as leu novamente. Mais devagar desta vez, Helena ainda está viva. Clara procurou nas cartas mais recentes. A última é de 2020. Ela estava morando numa cidade chamada Feira de Santana, na Bahia. Trabalhava numa fábrica de roupas. Nós vamos atrás dela, disse Otávio determinado. Para quê? Para que ela olhe nos nossos olhos e veja o que a mentira dela causou. Para que ela peça desculpas pela família que destruiu, pelas vidas que arruinou. A voz de Otávio estava cheia de uma raiva controlada. E para que a justiça seja feita, mesmo que 18 anos tarde, Clara olhou para as cartas espalhadas sobre a mesa do restaurante. Cada uma delas representava anos de mentiras, de culpa, de vidas destruídas por uma mulher que não conseguiu enfrentar a própria responsabilidade. Está bem, disse ela. Vamos encontrar Helena Prado. Mas no fundo do coração, Clara sabia que nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas, seria suficiente para recuperar os 18 anos que ela e Otávio haviam perdido. Sabia também que, independente do que Helena dissesse, ela teria que encontrar uma forma de perdoar, não pela mulher que havia destruído sua família, mas por si mesma, porque carregar ódio pelo resto da vida seria permitir que Helena continuasse roubando sua felicidade. Mesmo décadas depois do crime original, a viagem para a Feira de Santana levou 4 horas de carro. Clara e Otávio viajaram em silêncio na maior parte do tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o confronto que os aguardava. Maurício, o detetive particular, havia conseguido localizar Helena em apenas 2 dias. Ela trabalhava numa pequena confecção no centro da cidade e morava sozinha num apartamento simples. Ela usa o nome de Helena Santos agora. Havia explicado Maurício por telefone. Mudou o sobrenome há uns 15 anos. Trabalha como costureira. Vida simples, sem histórico de problemas com a polícia desde que se mudou para lá. Clara olhava pela janela do carro.
Vendo a paisagem mudar de urbana para rural conforme se afastavam de São Paulo, era estranho pensar que, em algumas horas, estaria cara a cara com a mulher responsável por toda a destruição em sua vida. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou Otávio, quebrando o silêncio. "Tenho", respondeu Clara, embora sua voz não soasse muito convencida. "Preciso olhar nos olhos dela e entender como alguém pode destruir uma família inteira por orgulho. E se ela não se arrepender? E se ela ainda achar que estava certa?" Clara pensou por um momento. "Então, pelo menos eu vou saber que tipo de pessoa ela realmente é? Que tipo de pessoa planejou usar uma criança de 6 anos como instrumento de vingança?" Chegaram à Feira de Santana no final da tarde. A cidade era menor e mais tranquila que São Paulo, com ruas estreitas e casinhas simples. Maurício os havia orientado sobre a localização da confecção onde Helena trabalhava. Uma pequena fábrica de roupas infantis no centro da cidade. Estacionaram em frente ao prédio baixo e simples, com uma placa desbotada que dizia Confecções Esperança. Através das janelas abertas, podiam ouvir o barulho das máquinas de costura trabalhando. "Ela deve estar saindo em uns 15 minutos, disse Otávio, consultando o relógio. "O turno dela termina às 5. Clara sentiu o estômago revirar de nervoso. "Como é que a gente vai abordar ela? Não podemos simplesmente chegar e falar: 'Lembra de mim? Sou a criança que você mandou sequestrar.' Vamos improvisar", disse Otávio. "Maurício disse que ela costuma sair pelos fundos do prédio. Vamos esperar ela aparecer." Não precisaram esperar muito. Às 5:10, uma mulher de cerca de 60 anos saiu pela porta dos fundos da confecção. Estava mais magra e envelhecida, os cabelos agora completamente grisalhos, mas Clara a reconheceu imediatamente das poucas memórias fragmentadas que tinha da infância. Helena caminhava devagar, arrastando um pouco a perna esquerda, como se tivesse algum problema. Carregava uma bolsa simples e usava roupas muito parecidas com as que Teresa costumava usar. Modestas, funcionais de quem trabalha duro para viver. "É ela", sussurrou Clara. Eles saíram do carro e caminharam na direção dela. Helena estava tão concentrada em seus próprios pensamentos que só os notou quando Otávio a chamou. "Helena Prado." Ela parou abruptamente e se virou. Quando viu Otávio, seu rosto perdeu toda a cor. Suas mãos começaram a tremer, e ela deu alguns passos para trás. "Otávio", sussurrou ela. Como você me encontrou?" "Olá, Helena", disse ele, a voz controlada, mas carregada de tensão. "Acho que nós temos muito que conversar." Os olhos de Helena se moveram de Otávio para Clara, e Clara viu o momento exato em que o reconhecimento apareceu no rosto da mulher. Helena cobriu a boca com as mãos, os olhos se enchendo de lágrimas. "Isadora", murmurou. "Meu Deus, Isadora. Meu nome é Clara", disse Clara, a voz fria. "Clara Almeida. Esse é o nome que sua irmã me deu depois que você mandou ela me sequestrar." Helena começou a chorar. Eu posso explicar." "Pode mesmo?" Otávio deu um passo na direção dela. "Pode explicar por que destruiu minha família, por que fez minha esposa se matar, por que roubou 18 anos da vida da minha filha." "Não aqui?" disse Helena, olhando nervosamente ao redor. "As pessoas vão ouvir. Vamos para minha casa. Eu vou explicar tudo." O apartamento de Helena ficava a 3 quarteirões da confecção, num prédio pequeno e simples. Era ainda mais modesto que o quartinho onde Clara morava. Apenas um quarto, uma sala pequena, cozinha e banheiro. As paredes eram brancas e quase vazias, exceto por algumas fotos de um menino pequeno que Clara assumiu ser Roberto. Helena os convidou para sentar no sofá velho e foi buscar água na cozinha. Suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou os copos. "Vocês vieram me prender?" perguntou ela quando finalmente se sentou numa cadeira de frente para eles. "Viemos buscar respostas", disse Otávio. "E talvez um pedido de desculpas." Helena olhou para Clara com uma expressão de tristeza profunda. "Você cresceu linda. Parece tanto com sua mãe. Não fale da minha mãe", disse Clara, a raiva finalmente transbordando. "Você não tem direito de falar da mulher que se matou por sua causa." "Eu sei." Helena baixou os olhos. "Eu sei que não tenho direito." "Então por que fez isso?" perguntou Otávio. "Lemos suas cartas para Teresa. Sabemos que você mentiu sobre mim ter abandonado Roberto. Por que inventou toda aquela história?"
Helena ficou em silêncio por longos minutos, olhando para a foto do filho na parede. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro, porque era mais fácil culpar você do que aceitar que eu matei meu próprio filho. Como assim você matou seu filho? Clara se inclinou para a frente. Roberto ficou doente quando tinha 8 anos. Leucemia. Helena limpou as lágrimas. Os médicos disseram que havia tratamento, que ele podia se curar. Mas era caro, muito caro. E eu ofereci pagar tudo, disse Otávio. Me lembro perfeitamente. Você gritou comigo, disse que não queria minha ajuda. Porque eu estava com raiva. Helena explodiu. Você tinha uma família perfeita, uma esposa linda, uma filha saudável. Eu tinha que trabalhar dia e noite para sustentar Roberto sozinha. Quando você ofereceu ajuda, eu vi como piedade, como se você estivesse me fazendo favor por pena. Era meu filho também, disse Otávio. Era meu dever ajudar. Eu sei disso agora. Mas na época eu estava cega de orgulho. Helena soluçou. Preferi ver meu menino morrer a aceitar sua ajuda. E depois que ele morreu, eu não conseguia viver com essa culpa. Era mais fácil culpar você, inventar que você havia me negado ajuda. Clara sentiu náusea. E por isso você decidiu me sequestrar. Eu queria que você sentisse o que eu senti quando perdi Roberto. Queria que você soubesse como era ter o coração partido pela perda de um filho. Helena olhou diretamente para Clara. Mas eu nunca imaginei que que ela ia fazer o que fez. Você matou minha mãe, disse Clara, a voz baixa, mas cheia de dor. Você pode não ter colocado a corda no pescoço dela, mas foi você que a matou. Eu sei. Helena não tentou se defender. Eu vivo com isso todo dia há 18 anos. E Teresa? Perguntou Otávio. Como você convenceu minha ex-funcionária a sequestrar uma criança? Teresa era minha irmã mais nova. Sempre fez tudo o que eu pedia desde que éramos crianças. Helena passou as mãos pelo rosto. Eu contei a versão mentirosa da história para ela. Disse que você havia abandonado Roberto. Ela ficou com pena. Quis me ajudar e também... Ela sempre quis ter filhos, mas nunca conseguiu. Eu disse que seria só por alguns meses, até você aprender a lição. Mas você nunca me devolveu, disse Clara. Porque quando Beatriz morreu, eu percebi a monstruosidade do que tinha feito. Como é que eu ia devolver uma criança órfã de mãe para o pai que eu havia destruído? Como é que eu ia explicar que tudo havia sido baseado numa mentira? Helena chorava copiosamente agora. E Teresa já amava você como se fosse filha dela. Parecia mais gentil deixar as coisas como estavam. Mais gentil? Clara se levantou, furiosa. Gentil era ter deixado uma família em paz. Gentil era ter aceitado a ajuda que meu pai ofereceu para seu filho. Gentil era ter assumido a responsabilidade pelos próprios erros em vez de destruir inocentes. Helena não respondeu. Apenas chorava. As mãos cobrindo o rosto, Otávio também se levantou. Nós vamos embora agora. Mas quero que você saiba uma coisa, Helena. Minha filha cresceu forte e boa. Apesar de você, ela se tornou uma mulher incrível. Trabalhadora, honesta. Você tentou destruir nossa família, mas não conseguiu destruir nosso amor. Eu sinto muito, sussurrou Helena. Sinto muito por tudo. Clara parou na porta e se virou para ela uma última vez. Seu arrependimento não traz minha mãe de volta. Não recupera os 18 anos que eu e meu pai perdemos. Mas talvez me ajude a encontrar paz. Elas deixaram Helena chorando sozinha no apartamento pequeno e silencioso. Cercada apenas pelas memórias de uma vida inteira de decisões erradas, a viagem de volta para São Paulo foi diferente da ida. Clara e Otávio conversaram durante todo o trajeto, processando juntos o encontro com Helena e tudo o que haviam descoberto. Havia uma sensação estranha de alívio no ar, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos ombros de ambos. Como você se sente? Perguntou Otávio quando pararam num posto de gasolina para esticar as pernas. Clara pensou por um momento, observando os carros passarem na estrada. Vazia, disse finalmente, como se eu tivesse carregado uma raiva enorme por tanto tempo que agora não sei o que fazer com esse espaço vazio no peito. É normal, disse ele. Às vezes o perdão deixa a gente meio perdido no começo. A gente se acostuma tanto com a dor que quando ela sai fica um buraco. Você já perdoou ela? Otávio suspirou.
Estou tentando, por mim, por você, pela memória da sua mãe. Beatriz sempre dizia que o ódio é como veneno, machuca mais quem carrega do que quem recebe. Chegaram em São Paulo no final da noite. Otávio deixou Clara no apartamento dela. Mas antes de ir embora, a convidou para almoçar no dia seguinte. Tem uma coisa que eu quero te mostrar, disse ele. Um lugar especial. Clara dormiu profundamente naquela noite, mais tranquila do que havia dormido em semanas. Sonhou com Teresa, não com a mulher doente e culpada dos últimos meses, mas com a Teresa dos primeiros anos, que a ensinava a fazer sorvete, que inventava histórias antes de dormir, que trabalhava em 2 empregos para comprar material escolar. No dia seguinte, Otávio a levou para um cemitério na zona oeste da cidade. Era um lugar bonito, bem cuidado, com árvores grandes e jardins floridos. Eles caminharam entre os túmulos até pararem diante de um jazigo simples, mas elegante. Com uma lápide de mármore branco, Beatriz Montenegro leu Clara em voz alta. 1970-1997. Mãe querida, esposa amada. Eu venho aqui toda semana desde que ela morreu, disse Otávio, colocando flores frescas no túmulo. Nos primeiros anos, eu vinha chorar e pedir desculpas por não ter protegido vocês duas. Depois comecei a vir para contar sobre minha busca por você, para dividir as esperanças e frustrações. Clara se ajoelhou ao lado da lápide, passando os dedos sobre o nome gravado. Oi, mãe, sussurrou. Sou eu, sua filha. Eu voltei. Otávio se ajoelhou ao lado dela. Ela ficaria tão feliz em saber que você cresceu bem, que se tornou uma pessoa boa apesar de tudo. Clara começou a chorar. Não lágrimas de raiva ou tristeza, mas lágrimas de limpeza, de libertação. Eu sinto tanto por ela ter morrido por minha causa. Não foi por sua causa, disse Otávio firmemente. Foi pelas mentiras da Helena. Você era só uma criança inocente. Eles ficaram ali por quase 1 hora, Clara contando para a mãe sobre sua vida, sobre Teresa, sobre como havia descoberto a verdade. Otávio compartilhou memórias dos primeiros anos de Clara, histórias sobre a família feliz que foram antes da tragédia. Sabe o que sua mãe mais gostava de fazer com você? Disse ele. Inventar receitas malucas de sorvete. Ela misturava sabores impossíveis só para ver você rir quando provava. Clara sorriu através das lágrimas. Talvez seja por isso que eu sempre quis trabalhar com sorvetes. Alguma parte de mim se lembrava. Acho que sim. Acho que nossa alma guarda memórias que a mente esquece. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Clara se virou uma última vez para o túmulo. Eu vou cuidar do papai para você, prometeu em voz baixa. E vou tentar ser feliz porque sei que é isso que você gostaria. No caminho de volta, Otávio fez uma proposta inesperada. Clara, eu sei que você ainda está se acostumando com tudo isso, mas queria te fazer um convite. Que tipo de convite? Que tal se a gente visitasse a casa onde você nasceu, a casa onde passamos os primeiros anos juntos? Otávio hesitou. Eu conservei tudo exatamente como estava. Seu quarto ainda tem os mesmos móveis, os mesmos brinquedos. Pensei que talvez ajudasse você a recuperar algumas memórias. Clara sentiu um misto de curiosidade e nervosismo. Você acha que eu vou me lembrar de alguma coisa? Não sei, mas acho que vale a pena tentar. A casa ficava num bairro nobre da Zona Sul. Uma mansão elegante com jardim bem cuidado e portões altos. Clara sentiu algo familiar quando passou pelo portão principal. Uma sensação de déjà vu que não conseguia explicar. Eu morava aqui mesmo? Perguntou impressionada com o tamanho da propriedade. Esta era a nossa casa. Sua mãe escolheu cada detalhe da decoração, especialmente do seu quarto. Otávio abriu a porta principal. Eu não consegui me desfazer de nada depois que tudo aconteceu. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Móveis de madeira nobre, quadros nas paredes, escadaria de mármore curvada. Clara caminhou devagar pela sala, tocando nos objetos como se estivesse tentando despertar memórias adormecidas. A escada, murmurou ela de repente. Eu me lembro de descer essa escada correndo. Você fazia isso toda manhã para tomar café comigo antes de eu ir trabalhar, disse Otávio, emocionado.
Sua mãe sempre reclamava que você ia acabar se machucando. Subiram para o segundo andar. E Otávio parou diante de uma porta pintada de rosa claro. Este era seu quarto. Quando ele abriu a porta, Clara sentiu como se tivesse sido transportada no tempo. Era um quarto de princesa. Cama com dossel, prateleiras cheias de bonecas, um cavalo de balanço no canto, desenhos coloridos grudados nas paredes. Meu Deus, sussurrou ela, entrando devagar. Eu me lembro deste lugar. Clara caminhou até a prateleira de livros e pegou um exemplar surrado de contos de fadas. Quando o abriu, encontrou desenhos feitos com giz de cera nas margens. Pequenas flores, exatamente como as que desenhava inconscientemente quando estava trabalhando. Eu desenhava essas flores mesmo quando pequena, disse ela mostrando o livro para Otávio. Sempre, desde que aprendeu a segurar um lápis. Ele se aproximou. E olha isso aqui. Otávio abriu um armário e tirou uma caixa cheia de desenhos. Eram centenas de papel com desenhos infantis. A família toda junta. A casa, o jardim, e sempre as mesmas florzinhas decorando as bordas. Clara folheou os desenhos, e as memórias começaram a voltar como flashes. Ela se lembrou de manhãs preguiçosas desenhando na cama, de tardes no jardim com a mãe, de noites quando o pai chegava do trabalho e a carregava no colo. Eu me lembro de você me contando histórias antes de dormir, disse ela de repente. Histórias sobre uma princesa que morava numa torre alta e podia ver toda a cidade. Otávio sorriu. Você sempre pedia a mesma história. A princesa se chamava Isadora, como você. Clara se sentou na cama pequena, tocando no edredom de flores. Por que você guardou tudo isso? Devia ser doloroso demais. Era doloroso. Sim, mas também era esperança. Otávio se sentou ao lado dela. Eu sempre acreditei que um dia você voltaria para casa. E quando voltasse, queria que encontrasse tudo como deixou. E agora? Agora que eu voltei? O que vai acontecer com tudo isso? Otávio pegou as mãos dela. Isso depende de você. Se quiser, pode voltar a morar aqui. Esta sempre foi sua casa. Ou, se preferir manter sua independência, podemos transformar este lugar em outra coisa. Um centro para crianças desaparecidas, talvez. Ou simplesmente manter como está, para quando você quiser visitar suas memórias. Clara olhou ao redor do quarto que havia sido seu lar nos primeiros anos de vida. Era tentador voltar, deixar que o pai cuidasse de tudo, viver no luxo que tecnicamente era seu direito. Mas ela também pensou no quartinho simples onde havia aprendido o valor do trabalho, onde Teresa a havia ensinado a ser forte e independente. Eu quero manter minha vida como está, disse finalmente. Quero continuar vendendo sorvetes, trabalhando, sendo independente, mas também quero vir aqui às vezes, para me lembrar de onde vim. E quanto ao dinheiro, a herança, Clara pensou por um momento. Quero usar parte dele para criar algo especial. Uma fundação para crianças desaparecidas, como você sugeriu. E talvez transformar meu carrinho de sorvetes numa empresa pequena que empregue mulheres que precisam de uma segunda chance. Otávio sorriu. Sua mãe ficaria orgulhosa. Ela sempre disse que você tinha um coração generoso. Quando saíram da casa, Clara se virou para olhar uma última vez para a janela do seu quarto antigo. Obrigada, disse em voz baixa. Por quê? Por nunca ter desistido de mim, por ter guardado minha memória viva todos esses anos. Clara segurou o braço do pai. E por me ensinar que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer vingança. 6 meses depois do encontro com Helena, Clara estava de pé no mesmo local do Parque da Luz onde tudo havia começado. Mas agora, em vez de uma carroça simples, havia um trailer colorido e moderno com o nome Sorvetes Isadora, pintado em letras alegres nas laterais. Ao lado do nome, uma pequena fotografia emoldurada, a mesma que havia reunido pai e filha, brilhava sob o sol da manhã. Tá pronto, Clara! Gritou Joana, uma das 5 mulheres que agora trabalhavam com ela. Joana tinha 34 anos, 2 filhos pequenos, e havia saído de um relacionamento abusivo há poucos meses. O trabalho com os sorvetes estava na ajudando a reconstruir a autoestima e a independência financeira. Obrigada, Jo. Pode começar a servir os clientes da fila. Clara sorriu, observando a pequena multidão que já se formava em volta do trailer. Era incrível como em poucos meses sua pequena operação havia crescido tanto.
O negócio começou com o dinheiro da herança que ela finalmente havia acessado. Clara usou uma parte para criar a Fundação Beatriz Montenegro, dedicadas a ajudar famílias de crianças desaparecidas. Outra parte foi investida na Empresa Social Sorvetes Isadora, que empregava mulheres em situação de vulnerabilidade e oferecia-lhes não apenas trabalho, mas também cursos de capacitação e apoio psicológico. Clara, tem um senhor aqui que quer falar com você, disse Marina, outra funcionária. Era uma mulher de 45 anos que havia perdido o emprego durante a pandemia e estava desempregada há 2 anos antes de Clara a contratar. Clara se virou e viu Otávio se aproximando, carregando um buquê de flores amarelas, as preferidas de Beatriz, como ele havia descoberto através das memórias que ela recuperava aos poucos. Para que são as flores? Perguntou Clara, dando um beijo no rosto do pai. Hoje faz exatamente 6 meses que nos reencontramos, disse ele. Pensei que deveríamos comemorar. Clara sorriu. Nos últimos meses, ela e Otávio haviam construído uma relação única. Não era exatamente a relação típica entre pai e filha. Era tarde demais para isso. Mas era algo especial, uma mistura de amizade, cumplicidade e amor familiar, que crescia a cada dia. Como estão os números da fundação? Perguntou ela, enquanto organizavam os sabores na vitrine. Excelentes. Neste mês conseguimos reunir 12 famílias com seus filhos desaparecidos. O rosto de Otávio se iluminou. E sabe qual foi o caso mais emocionante? Uma menina de 8 anos que estava desaparecida há 3 anos. A foto dela estava pendurada na nossa sede. E uma mulher que passava na rua reconheceu. A criança estava sendo criada por parentes distantes que nem sabiam que ela estava sendo procurada. Clara sentiu o peito se aquecer. Cada família reunida através da fundação era como uma pequena vitória contra o tipo de separação que ela e Otávio haviam vivido. E a nossa Helena? Perguntou Clara. Era assim que ela se referia à mulher agora. Não com raiva, mas com uma espécie de tristeza distante. Maurício me disse que ela se inscreveu num programa de assistência psicológica em Feira de Santana. Parece que está tentando lidar com a culpa de uma forma mais saudável. Otávio fez uma pausa. Ela mandou uma carta semana passada. Clara ergueu as sobrancelhas, surpresa. O que ela disse? Que está doando todo o dinheiro que conseguir economizar para a fundação? Quer contribuir de alguma forma para reparar o mal que fez? Otávio tirou um envelope do bolso. E que escreveu isso para você. Clara pegou a carta com cuidado, como se fosse algo frágil. Dentro, havia apenas algumas linhas escritas com letra trêmula. Clara, sei que não mereço seu perdão, mas quero que saiba que vejo seu rosto no rosto de cada criança que ajudo aqui no centro comunitário onde trabalho como voluntária. Cada sorriso que consigo arrancar de uma criança carente é uma pequena tentativa de compensar o sorriso que roubei de você. Seja feliz. Sua alegria é minha única redenção, Helena. Clara dobrou a carta e a guardou no bolso. Acho que ela está tentando encontrar sua própria forma de paz. E você? Encontrou a sua. Clara olhou ao redor. Viu Joana ensinando uma criança pequena a escolher o sabor preferido. Viu Marina rindo com um casal de idosos que comprava sorvete todo dia. Viu o movimento constante de famílias felizes aproveitando um momento doce juntas. Estou chegando lá, disse ela, naquele momento. Uma mulher elegante se aproximou do trailer. Clara a reconheceu imediatamente. Era Dr. Fernanda Reis, a psicóloga especialista em traumas familiares que havia começado a frequentar alguns meses antes. Oi, Clara. Oi, Otávio. Cumprimentou ela alegremente. Como estão indo as coisas? Muito bem. Doutora, respondeu Clara. A terapia com Dr. Fernanda havia sido fundamental para ajudá-la a processar tudo o que havia descoberto sobre sua vida. Consegui dormir a semana inteira sem pesadelos. Que maravilha! E os flashbacks de memória. Estão voltando aos poucos, mas agora são memórias boas. Ontem me lembrei de uma vez que minha mãe me ensinou a fazer brigadeiro. Clara sorriu. Tentei fazer ontem à noite e ficou uma delícia. Dr. Fernanda pediu um sorvete de chocolate e se juntou a eles numa mesa próxima. Sabe, Clara, eu tenho acompanhado muitos casos de reunificação familiar ao longo dos anos, mas o de vocês é especial. Por quê? Perguntou Otávio. Porque geralmente, quando uma separação é tão longa e traumática, as pessoas ficam presas no passado.
Ficam tentando recuperar o tempo perdido de uma forma que acaba sendo prejudicial. Doutor, Fernanda lambeu o sorvete pensativamente. Vocês fizeram o contrário. Aceitaram que o passado não pode ser mudado e decidiram construir algo novo juntos. Clara e Otávio trocaram um olhar de cumplicidade. Não foi fácil, admitiu Clara. Houve momentos em que eu queria que tudo voltasse a ser como antes, quando eu era pequena. E houve momentos em que eu quis mimar você como se ainda fosse uma criança de 6 anos, acrescentou Otávio. Mas aprendemos que o amor não se mede pelo tempo que estivemos juntos, mas pela qualidade do tempo que passamos juntos agora. Doutor, Fernanda assentiu. E isso se reflete no trabalho que vocês fazem. A Fundação e a empresa social nasceram dessa compreensão de que é possível transformar trauma em propósito. Depois que a psicóloga se despediu, Clara e Otávio ficaram sentados observando o movimento do parque. Era quase o final do dia, e o sol começava a se pôr, tingindo tudo de dourado. Posso te contar um segredo? Disse Clara. Claro. Às vezes eu ainda me sinto mais clara que Isadora. Como se Isadora fosse uma menina que viveu há muito tempo e agora eu fosse outra pessoa. E tem problema nisso. Não sei, você não fica triste de não ter sua filha pequenininha de volta? Otávio pensou por um momento. Sabe o que eu penso? Eu acho que Isadora cresceu e se tornou Clara. E Clara cresceu e se tornou a mulher incrível que está sentada aqui comigo agora. Ele segurou a mão dela. Eu não perdi uma filha. Eu ganhei uma filha adulta, forte, generosa, que transformou sua dor em força para ajudar outras pessoas. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Lágrimas boas, de gratidão. E você sabe o que mais, continuou Otávio. Sua mãe estaria orgulhosa demais. Ela sempre dizia que queria que você crescesse para ser uma pessoa que melhorasse o mundo ao seu redor. Naquele momento, uma criança pequena tropeçou perto da mesa deles e começou a chorar. Clara imediatamente se levantou, ajudou a menina a se levantar e lhe ofereceu um sorvete pequenininho de graça para parar o choro. A mãe da criança agradeceu emocionada. Viu? Disse Otávio quando Clara voltou para a mesa. Sua mãe está aqui com você. Está na sua bondade, na sua generosidade, no jeito como você cuida das pessoas. Clara olhou para a fotografia colada no trailer. Ela e o pai sorrindo no parque, tantos anos atrás. Mas desta vez, em vez de dor, sentiu gratidão. Aquela foto não representava apenas o que havia perdido, mas também o amor que havia sobrevivido a tudo. Sabe o que eu quero fazer? Disse ela de repente. O quê? Quero fazer uma nova foto. Nós dois, aqui no parque, agora, para mostrar que algumas histórias podem ter finais felizes, mesmo depois de muito sofrimento. Otávio sorriu. O sorriso mais bonito que Clara havia visto desde que se reencontraram. Parece perfeito para mim. E enquanto Marina tirava a foto dos dois ali, no mesmo parque onde tudo havia começado, Clara soube que havia finalmente encontrado seu caminho para casa. Não o lugar físico onde nasceu, mas o lugar emocional onde pertencia, ao lado do pai que nunca desistiu dela, transformando tragédia em esperança, uma família reunida pelo amor que é mais forte que qualquer vingança.